Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à nossa aula de arte. Vamos dar continuidade ao que nós vimos ontem e nós vamos hoje para o nosso praticando, que é aquele momento que vocês vão exercitar os conteúdos que nós vimos ontem, tá bom? Então, vamos lá? A gente tem aí a nossa primeira questão, uma questão do Enem, então prestem bastante atenção, vocês vão ter um tempo para realizar a atividade e daqui a pouco a gente já volta para interagir. Então, vamos lá para a nossa primeira interatividade. Então, eu estou esperando ansiosamente vocês estarem participando, tá bom? Então, vamos deixar de preguiça, de vergonha, não é verdade? Eu costumo falar que no componente de artes a gente tem que ser sem vergonha. Então, vamos lá. Vamos começar. O que vocês estão falando aqui? O Abraão está falando aqui presente, presente. Muito bem, Abraão. Então, vamos lá. A Ludmila colocou que é a letra C. Será que a Ludmila está certa? Vamos lá, o Abraão colocou que é a letra D. Carleane está falando que perdi a atividade. Puxa vida, Carleane. Poxa, dá atenta, a gente vai corrigir agora. Então, você fica atenta na hora da correção para ver se você consegue responder. Então, olha só.
percam a timidez e vão escrevendo as respostas lá no chat. Vamos ler a questão. É uma questão do Enem. Os meios de comunicação, eles podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para alternativa A: informar crianças vítimas de violência sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Letra B: denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas, com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Alternativa C: dar a devida dimensão do que é abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Alternativa D: destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer muito cuidado dos responsáveis nesse período. E a alternativa E é chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças como um pesadelo. Vamos ver qual era a alternativa correta? A Luana está respondendo aí exatamente, Luana, é a letra C. A alternativa correta é a letra C. Na questão é utilizado o recurso da metáfora, a gente tem aí a imagem, viu que tinha uma imagem, né? Ao relacionar um desenho de um monstro à mensagem: para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono, o autor da campanha de conscientização usa a ideia de pesadelo, algo que é sempre muito ruim, né, para fazer referência ao perigo de um abuso. Olha o que a gente viu, né, durante a nossa aula de ontem, a utilização da imagem para dar um sentido, né, à mensagem, à propaganda. A gente viu era uma imagem de uma propaganda de abuso sexual infantil. Então, ele fez a referência ao pesadelo, que é algo muito ruim, para fazer referência ao perigo do abuso, né, para sensibilizar quanto ao perigo do abuso sexual infantil. Certo? Então, sempre a gente tenta fazer a relação da utilização de elementos verbais das palavras com elementos não textuais, que são as imagens, ok? Então, agora a gente vai para a nossa segunda questão. Temos aí mais uma questão do Enem. Então, vão lendo e respondendo, e daqui a pouco a gente volta para interagir.
Vamos corrigir agora? Vamos lá olhar lá no chat, vamos ver. Olha, a Ludmila e a Luana ficaram muito felizes que elas acertaram. Oi, Caia, tudo bem? Seja bem-vindo. O Abraão falou que é a letra E. A Luana falou que é a letra E. A Ludmila tá reclamando que ninguém participa. Eu tô contigo, Ludmila, concordo. Cadê vocês? Não acredito que vocês já estão dormindo, gente. Hoje é quinta-feira, tá cedo ainda, tá na hora de assistir aula de arte, né? Então, eu tô esperando vocês colocarem as respostas de vocês, né? No chat, lembra? Pois é, tá cedo, não precisa dormir agora não. Dorme depois da aula de arte, tá bom? Então, vamos lá? Começar a correção da nossa atividade. A gente teve aí uma outra questão do Enem, já estou querendo preparar vocês para o Enem, tá? Vocês sentiram aqui, né? Então, vamos lá ver a nossa questão. O emprego dos recursos verbais e não verbais nesse gênero textual adota como uma das estratégias persuasivas. Para a gente fazer essa questão, a gente tem que olhar a imagem com atenção, certo? Então, a gente tem uma imagem aí e a gente tem a utilização de recursos verbais, né, que são as palavras, e recursos não verbais, que são as imagens. Então, alternativa A, evidenciar a inutilidade terapêutica do cigarro. Alternativa B, indicar a utilidade do cigarro como pesticida contra ratos e baratas. Alternativa C, apontar para o descaso do Ministério de Saúde com a população infantil. Alternativa D, mostrar a relação direta entre o uso do cigarro e o aparecimento de problemas no aparelho respiratório. E a alternativa E, indicar que os que mais sofrem com as consequências do tabagismo são os fumantes ativos, ou seja, aqueles que fazem uso direto do cigarro. Então, qual é a nossa alternativa correta? É a letra, vamos lá ver, é a letra D. Muito bem. Por que a letra D? Olha só, o conteúdo da propaganda, ele apresenta elementos verbais, um texto, e elementos não verbais, que são as imagens. E eles fazem referência direta às vias respiratórias, que podem ser prejudicadas pelas substâncias tóxicas do cigarro. Então, a gente tinha que prestar bastante atenção na imagem daquela propaganda, para a gente poder entender, né, o que aquela propaganda estava querendo passar para a gente. Ela mostrava ali imagens, por exemplo, de um pulmão, como é que um pulmão de um fumante fica, né? Quais são os problemas, olha aí, mais uma vez as imagens, né? Os problemas no aparelho respiratório causados pelo uso do cigarro. Então, toda vez, gente, que vier uma questão, a gente viu aí 2 questões do Enem já, quando vier questão de propaganda, observa bem a imagem que está lá naquela propaganda para poder fazer a leitura da imagem, tá bom? Então, vamos agora para a nossa terceira questão. Vocês vão ter um tempo para realizar e daqui a pouco a gente volta para interagir.
lá começar a corrigir a nossa questão agora. Vamos lá para o chat. Olha só, a Ludmila, nossa aluna super aplicada, falou que é a letra B. Ah, não, é a incorreta. Ela fez uma coisa aqui que é muito importante. A gente sempre tem que observar se lá no enunciado da questão está pedindo a alternativa correta ou incorreta. Porque às vezes a gente não presta atenção nisso e acaba perdendo a questão toda. Então, depois de reler, a Ludmila identificou que é a letra D. A Ana Caroline falou que é a letra D. A Claudiane falou que não dá nem... Cleudiane, desculpa, não dá nem tempo de ler. Puxa vida. Então faz assim, www.aulaemcasa.am.gov.br. Lá estão os cadernos digitais que tem todos os conteúdos e essas atividades que a gente está passando agora, ok? Vamos lá. O Abraão, que ele é da escola Hilda Tribus, ele falou que a letra E. A Carleane Ott, ela conseguiu ler agora e falou que a letra E. A Ludmila está falando que é a letra D. Marcilene está falando que é a letra A, incorreta. Então, bora lá? Vamos ver como é a questão. O desenhista publicitário, ele precisa de talento, criatividade, imaginação e dedicação. Desde o final do século XIX, os desenhos eram bastante utilizados em publicidade. Sobre o desenho publicitário, assinale a alternativa incorreta. Alternativa A. No Brasil, a propaganda surgiu no Rio com a mudança da família real em 1808. Alternativa B. Em São Paulo, os desenhos na propaganda começaram com os classificados. Alternativa C. O objetivo das ilustrações dos desenhos coloridos era chamar a atenção para as promoções. Alternativa D. O desenhista publicitário cria a partir de suas ideias, independente das vontades dos clientes. E a alternativa E. As obras criadas pelos desenhistas publicitários são comerciais, sem instaurar muitos valores estéticos. Vamos ver qual é a alternativa que está correta na questão, né? É a alternativa D. Parabéns, o Caio está até falando aqui agora que ele marcou a alternativa D. Por que, gente, a alternativa D? O desenhista publicitário, ele cria a partir do que o cliente necessita. É uma criação comercial. Então, ele executa a composição baseada nos direcionamentos dados pelos seus clientes, como características da ação publicitária e do produto a ser divulgado. O desenhista publicitário, ele tem que seguir as vontades, as exigências daquele cliente. O que o cliente quer passar daquele produto? Qual a mensagem que ele quer passar com aquela propaganda? Né? Então, obrigatoriamente, por ser um desenho comercial, né? Uma ação comercial, o desenhista publicitário ele precisa sim analisar e sempre abraçar a proposta do cliente, o desejo do cliente. E agora nós vamos para a nossa quarta e última questão do dia de hoje. Então, vocês vão ter um tempo para realizar e daqui a pouco a gente volta para interagir de novo.
Então vamos lá dar uma olhadinha no chat, ver o que vocês estão colocando. Olá, o Davi Moraes está dando boa noite. Boa noite, Davi, seja bem-vindo. A Ludmila está em dúvida na letra A e na letra C. Cosma Lousa colocou que é a letra A, Lília colocou que é a letra A, a Luana colocou várias vezes que é a letra A, ela não quis deixar dúvida nenhuma, né? Ela falou que é a letra A. O Caio falou que é a letra A. A Ana Caroline falou que é a letra A. A Ludmila está reclamando que ela nunca pode doar sangue porque sou anêmica. Ludmila, pelo amor de Deus, né? Vamos resolver essa história dessa anemia, vamos se alimentar direito, né? A Luana continua falando que é a letra A. Gente, a Luana está muito preocupada, ela quer que todo mundo veja que ela marcou a letra A. E a Ludmila continua da dúvida entre a A e a letra C. Olha, eu vou dar uma estrelinha para a Luana, para a Ludmila, para o Caio, para a Lília, para quem está participando, porque hoje vocês estão muito tímidos. Então, vamos lá corrigir a nossa questão? A nossa quarta e última questão. É um modo específico de apresentar informação sobre um produto, marca, empresa, mensagem religiosa ou ideal político que visa influenciar a atitude de uma audiência para uma causa, posição ou atuação. Estamos falando do quê? A gente tem aí a alternativa A, da propaganda, B, da música, C, do desenho, D, do teatro ou a alternativa E, da dança. O que vocês acham? Vamos lá ver qual é a alternativa correta. Alternativa A. Parabéns para quem acertou. Então, as propagandas, elas são pensadas para atingir o maior público-alvo possível e para que haja algum retorno. Com isso, a pessoa que assiste a essas propagandas, ela se encanta, fazendo com que ela comece a ter desejo pelos produtos e assim acabe comprando. Ou até mesmo se sinta motivada para participar de alguma ação proposta pela propaganda. Então, a propaganda ela tem essa intenção, né, de sensibilizar a pessoa, seja para adquirir aquele produto, para comprar aquele sabão, aquele shampoo, aquela pizza, né, o que está ali na propaganda, ou então se sensibilizar com uma ação, como a gente viu na imagem da nossa questão, que era o Hemoan, né, tentando sensibilizar a sociedade para ir doar sangue, porque os estoques vão ficando baixos. Infelizmente, como a Ludmila mesmo falou, tem gente que vai lá fazer a doação, mas no momento não pode doar porque está anêmica, né? Eles têm várias situações, eles fazem muitas perguntas para aquela pessoa ser realmente um doador de sangue. Então, na propaganda lá do Hemoan, ele estava sensibilizando as pessoas, vamos lá, vamos doar sangue, a gente está precisando, os estoques estão baixos, para ver se as pessoas chegam lá no Hemoan para fazer essas doações. Então, a intenção da propaganda é justamente essa, ela tem ou pode ter um cunho social, uma ação social, ou pode estar, de repente, divulgando algum produto, né? Então, ela tenta sempre chegar no espectador, chegar na pessoa que está olhando aquela propaganda. Eu espero que vocês tenham gostado das nossas atividades, que vocês fiquem menos tímidos e a gente se encontra na próxima aula de artes. A sua aula continua no próximo vídeo.